Hoje eu vou te contar algo que poucos médicos explicam com essa clareza e que pode estar acontecendo agora mesmo dentro da sua cabeça, sem que você perceba. Existem frutas que você come achando que está se cuidando, mas que na verdade estão apagando sua memória aos poucos. E existem outras que funcionam como um escudo real contra o esquecimento e a demência. Antes de continuar, me diz uma coisa nos comentários. Você sabia que certas frutas podem acelerar o declínio cognitivo depois dos 60 anos? Escreve sim ou não e me conta se você ou alguém da sua família já sentiu música, aquela sensação de que a mente não responde mais como antes. Você bem direta contigo. O cérebro que envelhece não funciona igual ao cérebro de uma pessoa de 30 anos. Isso não é pessimismo, é biologia pura. Com o passar dos anos, a forma como o corpo processa o açúcar muda completamente. A inflamação se ativa com muito mais facilidade, os vasos sanguíneos ficam mais rígidos e o sistema de limpeza natural do cérebro música começa a falhar. Tudo isso acontece em silêncio. Você não sente dor, não recebe avisos claros, mas sua memória vai se desgastando devagar. Começa com pequenos esquecimentos, o nome que foge da cabeça, uma palavra que você sabe, mas não consegue lembrar na hora. Você entra num cômodo e esquece por que foi até lá. E muita gente acha que isso é normal da idade, mas não é. Na maioria das vezes, é o resultado de pequenos erros alimentares que você repete todos os dias, sem saber que está causando dano. Eu atendo pessoas há muitos anos e posso te garantir uma coisa: a fruta certa pode funcionar como remédio, mas a fruta errada pode acelerar o declínio cerebral de forma assustadora. E o pior de tudo é que muitas dessas frutas perigosas estão presentes nos cafés da manhã de milhões de pessoas. Estão nos sucos, nas vitaminas, nas receitas consideradas saudáveis, mas depois dos 60 anos elas se transformam numa ameaça silenciosa. Porque o problema não é a fruta em si, o problema é a quantidade, a música, a frequência e principalmente o contexto. Quando você come uma fruta muito doce em jejum, o açúcar entra rápido demais no sangue. Isso provoca um pico de glicose e cada pico desses ativa uma resposta inflamatória no corpo inteiro, incluindo no cérebro. A inflamação cerebral não causa dor, mas ela interrompe a comunicação entre os neurônios. Ela danifica os vasos sanguíneos pequenos que alimentam as células nervosas. E com o tempo isso se traduz em confusão mental, em lentidão para pensar, em dificuldade para se concentrar, em memória fraca. Agora deixa eu te explicar algo que quase ninguém entende. O maior inimigo do cérebro depois dos 60 anos não é o tempo, é o estresse oxidativo. Todo dia, o seu cérebro produz radicais livres como parte normal do funcionamento. O problema é que depois dos 60, as defesas antioxidantes diminuem, a capacidade de reparação celular cai e as células nervosas ficam muito mais expostas. O resultado é mais inflamação, pior comunicação entre os neurônios e aquela sensação frustrante de música, mente embaçada que faz você começar a duvidar de si mesmo. Mas existe um grupo de frutas que age exatamente contra isso. São frutas que protegem os neurônios do dano oxidativo, que reduzem a inflamação cerebral, que melhoram a sinapse, que é a forma como os neurônios se comunicam entre si, e que estabilizam o açúcar no sangue para evitar esses picos perigosos. Vou começar falando de uma fruta pequena, mas extremamente poderosa, o mirtilo. Muita gente subestima o mirtilo porque ele é pequeno, porque não parece nada especial, mas essa frutinha é literalmente um pacote biológico feito sob medida para o cérebro que envelhece. O mirtilo é especialmente rico em antocianinas. Essas substâncias funcionam como um escudo microscópico que freia o desgaste silencioso, que com os anos se traduz em esquecimentos e lentidão mental. Elas protegem os neurônios do dano oxidativo, reduzem a inflamação crônica e melhoram a comunicação entre as células nervosas. Quando essa rede neural funciona melhor, você nota no dia a dia, você lembra mais rápido, encontra palavras com menos esforço,
toma decisões com mais clareza e se sente mais presente. Eu me lembro de uma paciente de 69 anos. Ela não veio por dor física, veio por medo. Medo de deixar de se sentir ela mesma. Ela me disse com os olhos cheios de lágrimas que sentia que sua mente estava se apagando. Pedi uma só mudança. Meia xícara de mirtilo por dia, 5 dias por semana. Nada de suplementos caros, nada de receitas complicadas, só constância. 3 semanas depois, ela voltou diferente. Me disse que sentia que sua cabeça tinha voltado a respirar. Não foi mágica, foi fisiologia. O mirtilo tem que ser consumido da forma certa, meia xícara por dia, uns 70 a 80 gramas, frescos ou congelados, sem açúcar adicionado, e de preferência acompanhados de proteína ou gordura saudável, como iogurte natural ou queijo branco. Isso faz com que o açúcar da fruta seja absorvido mais devagar e evita picos de glicose. O que você deve evitar são os sucos industrializados, as geleias light e as vitaminas carregadas de mel, banana e aveia, porque isso já não é proteção cerebral, é uma bomba de glicose. Agora eu vou te falar de outra fruta que muita gente tem em casa, mas não usa direito, a maçã. A maçã não é exótica, não chama atenção, não promete milagres, mas ela atua exatamente onde o cérebro maduro mais precisa, um equilíbrio. Depois dos 60, o corpo já não processa a glicose como antes. O que aos 40 só trazia energia, agora pode provocar lentidão mental, irritabilidade sem motivo aparente, pequenos esquecimentos e aquela sensação incômoda de estar presente, mas não totalmente. Cada subida brusca de açúcar danifica os vasos sanguíneos mais pequenos, incluindo os do cérebro, e cada queda posterior deixa os neurônios sem o combustível que precisam. O resultado não é um cérebro danificado, é um cérebro mal regulado, e é aí que a maçã faz a diferença. A maçã tem uma combinação pouco comum: fibra solúvel na forma de pectina, polifenóis com efeito neuroprotetor, especialmente a querer, e uma carga glicêmica moderada. Isso significa que ela não entra no organismo como uma descarga de açúcar, mas como um fornecimento lento e constante. A pectina forma um gel no intestino que atrasa a absorção de glicose, reduz os picos, reduz a inflamação e reduz o estresse cerebral. Quando o açúcar se estabiliza, a inflamação diminui quase de forma automática. A quercetina, por sua vez, é um dos antioxidantes mais estudados em relação à saúde cerebral. Ela protege as mitocôndrias dos neurônios, reduz a inflamação crônica de baixo grau e aumenta a resistência do cérebro ao envelhecimento. Mitocôndrias protegidas significam claridade sustentada. Música. Por isso, muitas pessoas sentem que se cansam de pensar. Não é preguiça, é falta de energia celular. A maçã não estimula o cérebro, ela o sustenta. Eu conheci um senhor de 72 anos que vivia numa estabilidade mental constante, um dia claro, no outro embaçado. Propus uma mudança mínima, eliminar o suco e comer uma maçã inteira com casca no meio da manhã. 2 semanas depois, ele me disse algo que resume tudo. Já não sinto que minha mente sobe. Música e desce. Isso é regulação. A forma correta de consumir é sempre inteira. Nunca em suco, com casca, de preferência verde ou vermelha intensa. Uma por dia é suficiente e melhor depois de uma refeição ou acompanhada de proteína. Inscreva-se se você gosta do vídeo e se quer aprender a proteger sua memória de forma natural, usando só alimentos que você já tem em casa e que podem mudar completamente a forma como o seu cérebro envelhece. Tem outra fruta que muita gente não conhece o verdadeiro poder, a romã. A romã é única porque age onde muitos não percebem. Nos vasos sanguíneos tem algo que quase ninguém entende sobre a perda de memória depois dos 60. Muitas vezes o problema não começa nos neurônios, começa antes, nos vasos sanguíneos que música os alimentam. Você pode ter neurônios em bom estado, ativos e com potencial, mas se eles não recebem oxigênio suficiente, nutrientes adequados e uma circulação limpa, a memória enfraquece do mesmo jeito. O verdadeiro inimigo aqui é o dano vascular cerebral silencioso. Com o passar dos anos, os vasos sanguíneos ficam mais rígidos, mais inflamados e mais propensos a pequenas obstruções microscópicas. Não estamos falando de um infarto evidente nem de um evento dramático. Estamos falando de microdanos diários invisíveis que vão roubando clareza mental pouco a pouco. Esse processo está diretamente associado a esquecimentos frequentes, lentidão mental e ao que se conhece como declínio cognitivo vascular.
E é aí que a romã faz a diferença. A romã é especialmente rica em punicaláginas e ácido elágico, compostos que atuam diretamente sobre o endotélio vascular. Música que é a camada interna dos vasos sanguíneos. O efeito é menos inflamação sistêmica, menos estresse oxidativo cerebral e vasos mais flexíveis e funcionais com o passar do tempo. Quando os vasos relaxam e funcionam melhor, eles transportam mais oxigênio. E mais oxigênio significa uma coisa muito concreta: melhor memória. A memória de longo prazo não consiste só em guardar informação, mas em consolidá-la corretamente. E essa consolidação acontece em áreas do cérebro extremamente sensíveis ao fluxo sanguíneo, como o hipocampo. Quando a circulação é deficiente, as lembranças se formam mal, se confundem ou se perdem com facilidade. A romã protege justamente esse processo. Ela não oferece um efeito imediato, oferece proteção acumulativa com uso regular. Eu atendi um senhor de 75 anos fumante com hipertensão. Ele me disse com tristeza que sentia que suas lembranças estavam escapando. Propus incorporar Roman de forma regular, junto com ajustes suaves. 2 meses depois, ele me disse algo que resumia tudo. Não é que eu lembre mais coisas, é que elas já não me escapam. Isso é memória de longo prazo protegida. A forma de consumir importa. O ideal é meia romã fresca, um copo pequeno de suco natural, entre 100 e 150 ml sem açúcar adicionado 2 ou 3 vezes por semana. Aqui buscamos proteção sustentada, não uma sobrecarga de glicose. Um detalhe importante é que a romã também melhora a microbiota música intestinal. E lembra disso, intestino e cérebro estão profundamente conectados. Agora, deixa eu te falar de uma fruta que muita gente ignora, mas que tem um papel fundamental na proteção da memória: o qi. E aqui vem um aspecto que quase ninguém considera. De pouco adianta comer bem durante o dia se à noite seu cérebro não consegue. Música, fazer seu trabalho mais importante, se limpar e se reparar. O declínio cognitivo não avança só pelo que você faz enquanto está acordado. Também progride por tudo que seu cérebro deixa de fazer quando não dorme bem. A falta de sono profundo pode imitar os sintomas de uma demência: confusão, lentidão mental, esquecimentos frequentes, dificuldade para se concentrar. Nem sempre é Alzheimer. Muitas vezes é um cérebro esgotado que não teve oportunidade de se reiniciar. Depois dos 60, o sono muda de forma natural, produz melatonina, custa mais para pegar no sono e a gente acorda cansado, mesmo tendo passado muitas horas na cama. Durante o sono profundo, se música ativa um sistema essencial, um sistema linfático. Esse mecanismo age como uma limpeza interna do cérebro, eliminando resíduos metabólicos, toxinas e proteínas danosas, entre elas a beta-amiloide, uma das mais associadas ao Alzheimer. Quando não se dorme bem, esse sistema funciona mal. As toxinas se acumulam e, com o tempo, aparecem a névoa mental, os esquecimentos e o envelhecimento cerebral acelerado. E é aí que o kiwi se transforma num aliado silencioso, mas muito eficaz. O kiwi não ceda, não força o sono. Ele ajuda a restaurar os mecanismos naturais do descanso. Contém serotonina de forma natural, o neurotransmissor essencial que à noite se transforma em melatonina. Com a idade, esse processo fica menos eficiente e o kiwi reforça de maneira suave. Também contém potássio e magnésio, minerais que relaxam o sistema neuromuscular. Eu me lembro de uma senhora de 70 anos que chegou ao consultório por insônia. O que mais a preocupava não era o cansaço, era a confusão durante o dia. Fizemos uma mudança mínima, 2, que 1 hora antes de dormir. Em poucos dias, ela começou a adormecer com mais facilidade. Depois de 2 semanas, sua mente durante o dia estava mais clara, porque o kiwi permitiu que seu cérebro fizesse o que sempre soube fazer: se limpar e se reparar enquanto dorme. A forma de consumir importa 1 ou 2 quis médios, aproximadamente 1 hora antes de música se deitar. O kiwi não trabalha de dia, trabalha enquanto você descansa.
E isso torna uma das frutas mais valiosas depois dos 60, porque a memória não se protege só com o que você come, mas com o que você permite que seu cérebro faça enquanto dorme. Agora vem a parte que muita gente não quer ouvir, mas que é absolutamente necessária. Assim como existem frutas que ajudam, existem outras que sabotam música silenciosamente. Durante anos nos repetiram uma ideia simples demais: fruta é saudável, sem matizes, sem contexto. Mas depois dos 60, o corpo já não funciona com regras tão básicas. Algumas frutas, quando consumidas em excesso ou fora de contexto, podem se transformar num fator silencioso de inflamação, desajuste do açúcar e declínio cognitivo progressivo. E o mais música perigoso é isso: você não nota no momento, não dói e não avisa. Só vai se acumulando música dia após dia. A primeira fruta que você precisa limitar seriamente é a banana muito madura. A banana muito madura tem boa textura, é doce e tem fama de dar energia, mas depois dos 60, energia pode sair caro. Por quê? Porque à medida que a banana amadurece, seus amidos se transformam quase completamente em açúcares simples. Isso faz com que entre rápido no sangue, gerando picos importantes de glicose. Cada pico de açúcar ativa uma resposta inflamatória e cada resposta inflamatória impacta diretamente nos vasos sanguíneos do cérebro. Se isso acontece repetidamente, o dano se torna acumulativo. Muitas pessoas mais velhas comem banana todos os dias, achando que é algo leve, quando na verdade estão colocando o cérebro numa montanha-russa metabólica, constante. Isso não significa que a banana esteja proibida, significa que não deveria ser consumida diariamente, nem em jejum, nem muito madura. Se você vai comer banana, escolha uma que ainda a música tem um pouco de verde. Coma depois de uma refeição e não mais de 3 vezes por semana, porque o problema não é a fruta, é o impacto que ela tem num corpo que já não processa o açúcar como antes. A segunda fruta que você precisa controlar são as uvas. As uvas parecem inocentes, música justamente por serem pequenas. E aí está o problema, porque são tão fáceis música de comer que é facilíssimo exceder sem perceber. Um punhado vira 2, e isso já pode equivaler a uma descarga de açúcar que o cérebro envelhecido não administra bem. Além disso, as uvas atuais foram selecionadas para serem cada vez mais doces, menos fibra relativa e maior impacto sobre a glicose. Em pessoas mais velhas, esse padrão está associado a mais inflamação, maior fadiga mental e pior clareza cognitiva. Se forem consumidas, deve ser em quantidades muito pequenas, de forma ocasional e nunca como um lanche isolado. Um punhado pequeno de uvas, depois de uma refeição balanceada, não vai causar dano, mas comer uvas todos os dias, música, como se fossem inofensivas, pode estar acelerando o declínio cerebral sem que você perceba. A terceira fruta que precisa de atenção especial é a manga. A manga é uma das frutas com maior concentração de açúcar natural, e esse sabor intenso na música verdade é um sinal de alerta. Depois dos 60, em muitas pessoas ela age mais como uma sobremesa do que como um alimento funcional. Produz picos rápidos de glicose e pode gerar sonolência, confusão ou aquela sensação de peso mental. Eu vi muitos pacientes comerem manga convencidos de que estão se cuidando, quando na realidade estão reforçando o mesmo mecanismo que danifica o cérebro. O cérebro não distingue entre açúcar natural e açúcar concentrado se o impacto metabólico é alto. Por isso, a manga não é para consumo habitual. Se você gosta muito de manga, coma de forma muito esporádica, em quantidades pequenas e sempre acompanhada de proteína ou gordura para reduzir o pico de glicose. E agora vem a pior de todas, os sucos de fruta. Se tem algo que recomendo reduzir quase completamente depois dos 60, são sucos de fruta, mesmo caseiros, mesmo que digam sem açúcar, porque ao espremer a fruta se elimina a fibra e se concentra o açúcar. O que sobra é literalmente glicose líquida, entrando direto na corrente sanguínea. Consequência, picos imensos de açúcar, inflamação generalizada e um estresse enorme para o cérebro. Muitos adultos mais velhos tomam suco pela manhã pensando que é uma forma saudável de começar o dia, quando na realidade estão preparando o terreno para fadiga mental e música má concentração. O suco não é fruta, é açúcar sem freio.
Um copo de suco de laranja tem um açúcar de 3 ou 4 laranjas música, mas sem a fibra que retardaria a absorção. Isso é uma bomba metabólica. E o pior é que muitas pessoas substituem a água pelo suco, achando que estão se hidratando de forma mais saudável, mas estão alimentando a inflamação crônica que destrói o cérebro aos poucos. Depois dos 60, o melhor é eliminar completamente os sucos. Se você gosta muito de frutas, coma elas música inteiras. Mastigue, sinta a textura, deixe a fibra fazer seu trabalho, porque a fibra é o que protege você do açúcar. Agora, deixa eu te explicar uma coisa fundamental. O problema não é a fruta em si, o problema é a quantidade, a frequência e o contexto. Uma fruta mal escolhida pode sabotar todos os seus esforços para cuidar da memória. Mas a boa notícia é que você não precisa eliminar tudo, só precisa ser mais estratégico, porque quando diminuem os picos de açúcar, baixa a inflamação. Quando baixa a inflamação, o cérebro se libera. E quando o cérebro se libera, a clareza retorna. Eu atendo pessoas há muitos anos e posso te dizer com total certeza, não é o envelhecimento o que mais nos prejudica. São os pequenos hábitos que repetimos todo dia sem pensar. A memória não desaparece de repente. Ela se desgasta lentamente em silêncio através de escolhas que parecem inofensivas. Hoje você aprendeu algo essencial. Não se trata de comer mais, nem de buscar soluções milagrosas, nem de viver com medo. Se trata de entender como funciona seu corpo agora nessa etapa. Você viu que existem frutas que protegem ativamente seu cérebro? Mirtilo, maçã, romã e kiwi estão aqui porque funcionam quando usados bem. E também compreendeu que existem frutas que, consumidas sem controle, podem provocar o contrário. A banana muito madura, as uvas em excesso, a manga frequente ou os sucos podem desestabilizar o açúcar, inflamar o cérebro e roubar clareza sem que você perceba. Quero te dizer com total honestidade, você não está quebrado, não é tarde demais. Seu corpo ainda escuta, seu cérebro ainda responde. Eu vi pessoas que trocaram o suco por uma fruta inteira e deixaram de se sentir embaçadas pela manhã. Vi quem incorporou mirtilos e notou que se concentrar ficou mais fácil. Vi pacientes melhorarem o sono com um simples ritual noturno. Não são milagres, é biologia funcionando, música como deve quando se a respeita. Você não precisa fazer tudo perfeito, nem mudar tudo hoje. Escolhe uma só coisa do que aprendeu aqui, música, e começa por aí. Mantém esse hábito. Repete. Assim se constrói a saúde real depois dos 60, não com extremos, mas com coerência. Você não é velho demais para voltar a se sentir lúcido. Você não foi longe demais para recuperar sua clareza, música mental, sua memória e sua confiança. Começa com uma escolha consciente. Música. Teu cérebro está te escutando e quando você faz bem, ele sempre responde. Inscreva-se se você gostou do vídeo e se quer continuar recebendo informação, música científica, mas explicada de forma simples sobre como proteger seu cérebro e sua memória, usando só mudanças reais que você pode aplicar desde amanhã mesmo na sua cozinha. Sabe qual é o erro mais grave que as pessoas cometem ou envelhecer? Não tem a ver com a perda de memória, nem com a deterioração física, mas sim com agarrar-se àquilo que lhes tira tranquilidade. Música. Durante mais de 40 anos dedicados ao estudo do comportamento das pessoas, observei como milhares chegam aos 60, 70 ou 80 anos arrastando bagagens repletas de cargas emocionais, música desnecessárias. Hoje vou compartilhar com você as 10 coisas que você precisa deixar para trás se quiser uma maturidade serena, digna e, acima de tudo, plena. Porque deixe-me dizer algo importante. A satisfação em seus anos finais não é medida pela quantidade de dinheiro acumulado, mas sim pela sua capacidade de se desapegar do que não lhe serve mais. Fique comigo até o final, pois a sétima é a mais complexa de abandonar, mas também a que mais libertação lhe proporcionará. Consagrei-me à existência a compreender por que nós,
seres humanos complicamos tanto a vida. Publiquei mais de 3 dezenas de obras sobre desapego, autovalorização e bem-estar emocional. E se há algo que compreendi, é o seguinte: envelhecer não é o conflito. O conflito reside em envelhecer de maneira incorreta. A maturidade pode se tornar a fase mais libertadora da sua existência ou a mais dolorosa, e essa escolha depende inteiramente de você. Neste momento, não vou falar sobre dietas extraordinárias, nem rotinas físicas para se manter jovem. Vou falar sobre algo muito mais profundo, sobre as cargas invisíveis que você carrega dentro de si e que estão roubando a felicidade música de estar vivo. Então, respire fundo, porque o que estou prestes a revelar pode modificar radicalmente sua maneira de ver o processo de envelhecimento. E este conteúdo, música, ressoa com você, convido você a deixar seu like neste material e se inscrever para que continuemos expandindo juntos esta comunidade que busca existir com mais consciência, equilíbrio e liberdade emocional. Vamos com a primeira coisa que você tem que eliminar: a necessidade de validação alheia. Comecemos com algo que parece inofensivo, mas é terrivelmente tóxico: a obsessão pelas opiniões dos outros. Aos 20, você se preocupa com o que seus colegas pensam. Aos 40, com o que seu empregador, música ou vizinhos opinam. Mas se você chega aos 60 e continua vivendo para impressionar uma audiência, música imaginária, temos um problema sério. Trabalhei com pessoas de 75 anos que não se atrevem a vestir o que desejam, porque o que os outros vão dizer? Homens que escondem suas preferências musicais porque seus descendentes consideram que não é adequado para a idade deles. Amadurece, seus amidos se transformam quase completamente em açúcares simples. Isso faz com que entre rápido no sangue, gerando picos importantes de glicose. Cada pico de açúcar ativa uma resposta inflamatória, e cada resposta inflamatória impacta diretamente nos vasos sanguíneos do cérebro. Se isso acontece repetidamente, o dano se torna acumulativo. Muitas pessoas mais velhas comem banana todos os dias, achando que é algo leve, quando na verdade estão colocando o cérebro numa montanha-russa metabólica constante. Isso não significa que a banana esteja proibida. Significa que não deveria ser consumida diariamente, nem em jejum, nem muito madura. Se você vai comer banana, escolha uma que ainda a música tem um pouco de verde. Coma depois de uma refeição e não mais de 3 vezes por semana, porque o problema não é a fruta, é o impacto que ela tem num corpo que já não processa o açúcar como antes. A segunda fruta que você precisa controlar são as uvas. As uvas parecem inocentes, música justamente por serem pequenas, e aí está o problema. Porque são tão fáceis música de comer que é facilíssimo exceder sem perceber. Um punhado vira 2, e isso já pode equivaler a uma descarga de açúcar que o cérebro envelhecido não administra bem. Além disso, as uvas atuais foram selecionadas para serem cada vez mais doces, menos fibra relativa e maior impacto sobre a glicose. Em pessoas mais velhas, esse padrão está associado a mais inflamação, maior fadiga mental e pior clareza cognitiva. Se forem consumidas, deve ser em quantidades muito pequenas, de forma ocasional e nunca como um lanche isolado. Um punhado pequeno de uvas depois de uma refeição balanceada não vai causar dano, mas comer uvas todos os dias, música, como se fossem inofensivas, pode estar acelerando o declínio cerebral sem que você perceba. A terceira fruta que precisa de atenção especial é a manga. A manga é uma das frutas com maior concentração de açúcar natural, e esse sabor intenso na música verdade é um sinal de alerta. Depois dos 60, em muitas pessoas ela age mais como uma sobremesa do que como um alimento funcional. Produz picos rápidos de glicose e pode gerar sonolência, confusão ou aquela sensação de peso mental. Eu vi muitos pacientes comerem manga convencidos de que estão se cuidando quando, na realidade, estão reforçando o mesmo mecanismo que danifica o cérebro. O cérebro não distingue entre açúcar natural e açúcar concentrado se o impacto metabólico é alto. Por isso, a manga não é para consumo habitual. Se você gosta muito de manga, coma de forma muito esporádica, em quantidades pequenas e sempre acompanhada de proteína ou gordura para reduzir o pico de glicose. E agora vem a pior de todas, os sucos de fruta.
Se tem algo que recomendo reduzir quase completamente depois dos 60, são sucos de fruta, mesmo caseiros, mesmo que digam sem açúcar, porque ao espremer, a fruta se elimina a fibra e se concentra o açúcar. O que sobra é literalmente glicose líquida, entrando direto na corrente sanguínea. Consequência, picos imensos de açúcar, inflamação generalizada e um estresse enorme para o cérebro. Muitos adultos mais velhos tomam suco pela manhã pensando que é uma forma saudável de começar o dia, quando na realidade estão preparando o terreno para fadiga mental e música má concentração. O suco não é fruta, é açúcar sem freio. Um copo de suco de laranja tem um açúcar de 3 ou 4 laranjas música, mas sem a fibra que retardaria a absorção. Isso é uma bomba metabólica. E o pior é que muitas pessoas substituem a água pelo suco, achando que estão se hidratando de forma mais saudável, mas estão e alimentando a inflamação crônica que destrói o cérebro aos poucos. Depois dos 60, o melhor é eliminar completamente os sucos. Se você gosta muito de frutas, coma elas música inteiras. Mastigue, sinta a textura, deixe a fibra fazer seu trabalho, porque a fibra é o que protege você do açúcar.